Fala investidor, fala investidora, tudo bem? Que bom ter você aqui. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês a respeito da Vale, a famosa joia da coroa, a empresa brasileira, a mineradora brasileira que é um player mundial, muito procurada por investidores para fazerem aporte. Hoje você vai saber o porquê os investidores procuram a Vale, como ela ganha dinheiro, se ela distribui esse dinheiro, se ela realmente dá lucro e o mais importante de tudo. Se você ficar até o final do vídeo, eu vou te ensinar a como você fazer o cálculo do preço teto projetivo. É um cálculo que você vai fazer para saber se você está pagando caro ou barato em uma ação. É muito importante que você saiba isso. Meu nome é Rodrigo, é um prazer ter você aqui mais uma vez. Bom, vamos falar quem é a Vale então, né? Quem é a Vale? Quem é essa joia da coroa brasileira que você falou, Rodrigo? A Vale é uma mineradora que trabalha com commodities. O que são commodities? Commodities são matéria-prima, são produto básico que é utilizado para a produção de outros produtos, por exemplo. A Vale ela trabalha com minério de ferro, basicamente, é a maior parte que ela faz. O exemplo para você visualizar o que é commodity, a Petrobras extrai petróleo. O petróleo é utilizado para a produção de gasolina, do diesel, do álcool. Então, commodity é isso, é aquela matéria-prima que é utilizada para a produção de outros produtos. A Vale trabalha com minério de ferro. É uma empresa que nasceu em 1942, veio abrir o capital na Bolsa Brasileira, fez a sua IPO em 1968 e foi privatizada em 1997. Então você observa que é uma empresa que tem mais de 50 anos, não só de existência na Bolsa Brasileira, como também mais de 50 anos trabalhando com o que trabalha, que é com a parte da mineração. E um detalhe interessante da Vale é que às vezes as pessoas ouvem falar dela, mas não sabem explicar como é que ela ganha dinheiro, da onde que vem o lucro da Vale. Basicamente, a Vale tem duas fontes de lucro muito grandes. Tem a exploração de minério de ferro e trabalha também com metais de transição energética. Eu estou falando de uma empresa que ela está em mais de 19 países e tem mais de 60 mil funcionários. A primeira forma de ganhar dinheiro dela, a exploração de minério de ferro. Para você ter noção, 80% de tudo que a Vale fatura vem da exploração do minério de ferro. As minas onde são explorados esse minério de ferro, a maior parte delas está concentrada no estado de Minas Gerais e do Pará. E, para você ter noção, é a empresa líder mundial na produção de pelotas de minério de ferro. Ninguém faz isso melhor do que a Vale. E a Vale é a segunda maior empresa de exploração de minério de ferro do planeta. Quando eu falo dos metais de transição energética, basicamente estou falando do níquel e do cobre, que são metais utilizados para a produção de baterias e dos carros elétricos, por exemplo. Então essas são as fontes de renda da Vale, da onde a Vale tem grandes lucros, e não só tem grandes lucros, como ela também tem a tendência de distribuir esse lucro com os seus acionistas. Para você ter noção, eu vou falar para você a respeito dos resultados da Vale, mas a gente não vai analisar todos os resultados, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Vamos falar somente do último resultado divulgado, que é o terceiro trimestre de 2025. Para começo de conversa, quando você falar de resultados da Vale, você não vai utilizar o real brasileiro como referência, e sim o dólar, que, como eu disse, é um player mundial. Os seus resultados são analisados em dólar e não somente em real dentro do cenário nacional. A Vale faturou no último trimestre, terceiro trimestre de 2025, 56,7 bilhões de reais. Desses 56,7 bilhões, 14,9, quase 15 bilhões foi de lucro líquido. E boa parte desse lucro líquido vai ser distribuído com os acionistas porque é a política da empresa. Esse foi o melhor resultado da Vale desde 2018. Então, estou falando de uma empresa que, para analisar os resultados, não é em real, é em dólar. Faturou só no último trimestre 56,7 bilhões, dos quais quase 15 bilhões foi só de lucro líquido e boa parte desse lucro líquido é distribuído com os acionistas. Como dito, foi o melhor resultado desde 2018. Então, uma empresa que tem mostrado resultados positivos que tem beneficiado os seus acionistas. Eu preciso falar com você a respeito dos pontos de atenção também. A Vale não tem só coisas boas, tem coisas que você precisa ter uma atenção maior quando você for investir nela. Eu seria um hipócrita se eu chegasse aqui e só falasse das coisas boas para você. Eu preciso falar daquilo que você tem que observar também, que são pontos de atenção. Primeiro ponto de atenção, é uma empresa que trabalha com commodities. E toda commodity, seja o ferro, seja o petróleo, toda commodity, ela tem o seu ciclo de alta e o seu ciclo de baixa. Isso interfere diretamente nos valores da cotação da ação. Por exemplo, se o minério de ferro está sendo negociado num preço alto, as ações da Vale tendem a acompanhando ali e alcançando esse preço alto também. Se, por sua vez, os preços do minério de ferro estão na baixa, as ações da Vale tendem também a ter uma baixa na sua valorização. Então, toda empresa que trabalha com commodity, você tem que ter essa atenção.
Você tem que saber que é uma empresa que tem uma volatilidade considerável. Então, se você não tem estômago para você verificar a cotação da ação subindo e descendo, claro que não tão forte assim diariamente, mas assim, conforme eu disse, nos ciclos da commodity, não é uma ação para você estar observando, não é uma ação para você estar investindo. Somente invista na Vale se você tiver estômago para aguentar a volatilidade, por exemplo, da commodity minério de ferro. Tem volatilidade lá, vai ter volatilidade também no preço da ação. Outro ponto de atenção é que 60% de tudo que a Vale produz vai para os asiáticos, mais especificamente China e Japão. Então, se o governo chinês decidiu que não vai estimular, por exemplo, a construção civil lá, não vai estimular a construção de pontes, a construção, por exemplo, de prédios, isso vai fazer com que a Vale venda menos. Vendendo menos, ela terá um lucro menor. Ou, por exemplo, se os japoneses não querem mais comprar da Vale, querem comprar de uma outra empresa, isso vai afetar sim os lucros da Vale. Como eu disse, 60% vai para lá. Claro que é uma empresa, como eu disse também, tem experiência de mercado, está há mais de 50 anos aí trabalhando com o que trabalha. Se uma eventualidade dessa acontecesse, ela iria procurar sim um novo vendedor para ela poder vender o seu minério de ferro. Mas hoje é um ponto de atenção, que eu acho que não é legal você vender 60% para um único comprador, né? Pode ser que esse comprador não queira mais ou não tenha dinheiro para comprar, isso afetaria ali os seus resultados. Mas hoje é um ponto de atenção que você tem que observar. Mesmo com esses pontos de atenção, eu, Rodrigo, tá? Não é sugestão de compra, é a minha opinião. Eu sou um investidor da Vale, porque considero que é uma boa empresa. Só lembrando que eu sou um defensor que você invista em empresas previdenciárias, ou seja, setores perenes que dão lucro e distribuem esse lucro. A Vale, ela trabalha com commodity, então ela não é considerada uma empresa previdenciária. Ela é mais uma empresa de oportunidade. Eu invisto como empresa de oportunidade e não como empresa previdenciária. Então, se você está começando a investir, eu aconselho que você procure outras empresas previdenciárias e não vá direto na Vale, porque tem uma alta volatilidade. Mas que é uma boa empresa, você está vendo aqui que é uma boa empresa e você pode considerar sim, caso você já tenha uma certa experiência no mercado. Outro ponto importante que você tem que observar é assim, toda vez que você for investir, dá uma olhadinha no quadro acionário. Quem são os investidores, quem são os principais acionistas dessa empresa? Porque toda vez que você compra uma ação, você se torna sócio de outras pessoas. Você está se associando a quem? Quando você fala de Vale, muitas pessoas acham que o único sócio é o governo brasileiro. E isso não é verdade. Claro que o governo brasileiro é um dos principais sócios da Vale, mas ela possui pelo menos 2 acionistas que são muito importantes, são players mundiais com larga experiência em investimentos que também são sócios da Vale. O primeiro é o Grupo Mitsui, é um grupo japonês que trabalha com investimentos desde 1876. São mais de 100 anos trabalhando com investimentos e eles viram na Vale uma excelente oportunidade e hoje são sócios da Vale. Além do Grupo Mitsui, outro grupo interessante e relevante mundialmente, que também é sócio da Vale, é o Grupo BlackRock, que é um grupo americano que desde o final da década de 80 trabalha com investimentos. Hoje, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Ela tem mais de 10 trilhões sob gestão. Então, governo brasileiro, muito pouco provável que a Vale venha a falir um dia porque tem um governo por trás, Grupo Mitsui e também o Grupo BlackRock. São grandes players que viram na Vale uma excelente oportunidade de investimento, que têm tido lucros constantes e o mais interessante de tudo, têm distribuído esse lucro com os acionistas. Você pode fazer parte também dessa festa e aproveitar esses lucros e ter também esses dividendos que muitos acionistas têm alcançado. Vamos fazer uma espécie de raio-x agora da Vale. Vamos dar uma olhadinha como que é que você vai comprar a Vale, tá? Bom, se você quer comprar a Vale, você vai entrar ali na sua corretora ou no seu banco. Vai clicar na área de investimentos, renda variável, ações. Provavelmente você vai entrar no home broker. Você vai colocar o código VALE3. Digitou ali VALE3, vai aparecer a ação para você. Basta comprar e você vai se tornar sócio do Grupo Mitsui, Grupo BlackRock e do governo brasileiro. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, a Vale está sendo negociada ao preço aproximado de R$ 65. É um preço que daqui a pouco você vai saber se está barato ou caro, conforme o preço teto projetivo que eu prometi que eu ia ensinar para você. A Vale, ela é uma empresa que distribui dividendos, e isso é interessante dela. Nos últimos 12 meses, ela pagou R$ 6,98, quase 7% de dividendos. E nos últimos 5 anos, a média anual paga não foi algo menos do que 9,56%. É um excelente dividendo comparado com outras empresas da Bolsa de Valores. E o interessante desses dividendos da Vale é que ele é pago pelo menos 5 vezes ao ano. E por que isso é bom? Porque quando você está investindo,
Você quer ter lucro, você quer ter dividendos. Para quê? Para você comprar novas ações e receber mais dividendos. Então, você ganha o dividendo, compra novas ações, ou seja, reinveste dividendos, e automaticamente você está aumentando a sua carteira de ativos, aumentando a sua renda passiva, para que você compre novos ativos e aumente ainda mais a sua renda passiva. Ou seja, a famosa bola de neve vai estar crescendo. Então, ao contrário de muitas empresas que pagam 1 ou 2 vezes no ano, a Vale ela paga ali pelo menos 5 vezes ao ano. Isso é muito bom para você levar em consideração. Dito isso, eu vou te ensinar agora como fazer o cálculo do preço teto projetivo, aquilo que eu prometi no começo do vídeo. Você vai saber de uma vez por todas se você está pagando barato ou caro em uma ação. Basicamente, eu vou ter que utilizar 3 fatores. O primeiro deles, o lucro líquido projetivo, o payout e o número de ações livres em negociação daquela empresa. Utilizando o exemplo da Vale para você ver, aproximadamente o lucro esperado, o lucro projetado da Vale, o que se espera os analistas, o consenso, é que ela fature algo perto de 36,2 bilhões. O payout, o que é payout, Rodrigo? É o valor desse lucro que vai ser distribuído para os acionistas. O payout da Vale é de 65%. Então, 65% de 36,2 seria algo perto de 23,5 bilhões. Esse seria o valor que seria distribuído aos acionistas. Eu vou pegar esses 23,5 bilhões e vou dividir pelo número de ações livres em circulação. No caso da Vale, 4,2 bilhões. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar ao valor de aproximadamente R$ 5,50. R$ 5,50 seria o valor que a Vale pagaria no ano de 2025 a título de dividendos por ação. Com esse número, eu consigo saber se eu estou pagando barato ou se eu estou pagando caro em uma ação. Por exemplo, se você quer ganhar 10% em dividendos com uma determinada ação, no caso da Vale aqui, você vai pegar os R$ 5,50 e vai dividir por 0,10. Você vai alcançar o preço de R$ 55,20. Então, para você que quer ganhar 10% de dividendos com a Vale, você deveria aceitar pagar no máximo R$ 55,20 em cada ação da Vale. Considerando que a Vale está sendo negociada, como eu disse, a R$ 65, para aquelas pessoas que querem ganhar 10% de dividendos, a Vale é uma ação que está cara. Ah, não, Rodrigo, eu aceito ganhar 8%. Então, você pega os R$ 5,50, divide por 0,08, você vai chegar ao valor de R$ 69. Então, para você que quer ganhar 8%, considerando que o preço atual é R$ 65 da Vale, e o máximo que você poderia pagar, com base nesse cálculo, seria 69, a Vale seria uma ação que estaria dentro do limite aceito para você pagar, ou seja, está dentro do preço teto que você tem que pagar para você ganhar, no caso aqui, 8%. Ah, não, Rodrigo, eu sou um cara mais reservado, eu sou um cara mais tranquilo, eu aceito receber, por exemplo, 6%. Eu sou um adepto da filosofia do Décio Barzin. Quando você vê lá o livro Faça Fortuna com Ações, ele diz que o mínimo que você vai aceitar é 6%. Se você aceita receber 6%, fazendo o cálculo 5,50 dividido por 0,06, eu vou chegar ao preço aproximado de R$ 92. Então, para essa pessoa que quer ganhar ali 6% de dividendos, a Vale não só estaria barata, porque está sendo negociada a 65 e pode chegar a 92, como ela teria um potencial de valorização de quase 50%. Então, viu como é fácil? Você calcula o lucro líquido, o payout e o número de ações. Você vai chegar no valor em reais que essa empresa vai pagar por ação. Tendo esse valor em reais, você divide pela porcentagem que você aceita receber de dividendos. Automaticamente, você vai saber se está pagando barato ou se está pagando caro naquela ação. Então, chegando já ao final do vídeo, eu espero que tenha ficado claro para você o que é a Vale, desde quando ela existe, no que ela trabalha, como é que ela ganha dinheiro, se ela distribui esse lucro com a gente quando ela ganha esse dinheiro, você viu que sim. Você aprendeu ainda a calcular o preço teto projetivo, para nunca mais você pagar caro numa ação. Esse era o objetivo do vídeo de hoje, trazer essas informações para você. Eu espero ter agregado algum valor para você. Se isso aconteceu, por favor, curte, compartilha, comenta aqui embaixo se você já investe na Vale ou se investe em outra ação. Se você já sabia fazer o cálculo do preço teto projetivo. Eu acredito que é uma informação relevante que talvez, se você não soubesse, vai te ajudar muito agora na escolha dos seus investimentos. Mais uma vez, eu queria te agradecer por ter me acompanhado. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.